pela realidade que nós estamos vivendo em Teoflotone, em que, com muita tristeza, nesse momento, nós comunicamos que passaram para 6 os casos suspeitos aqui em nosso município de contaminação do coronavírus. Nós temos o caso da primeira paciente identificada, em que o seu material foi coletado. Estamos aguardando o envio amanhã da instituição FUNED para que possamos tomar as medidas devidas de acordo ao diagnóstico. Que fica determinada a suspensão dos alvarás de funcionamento do comércio local aqui do município de Teoflotone. A partir de segunda-feira, o nosso comércio estará fechado, garantindo que consultórios médicos, dentistas, laboratórios, clínicas veterinárias e do segmento de atendimento à nutrição animal, padarias, farmácias, distribuidoras de gás, água, supermercados, mini-mercados e mercearias estarão funcionando. As medidas de suspensão dos alvarás passam a valer também para os bares, restaurantes e para o shopping aqui de Teoflotone, à exceção do supermercado que existe naquele estabelecimento comercial. Os estabelecimentos que permanecerão abertos, relatados nesse decreto, deverão compor as medidas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de acesso a pessoas, bem como de proteção dos colaboradores e usuários desses estabelecimentos comerciais. Para além disso, criamos uma oportunidade para que o serviço delivery de instituições possa ser realizado em nosso município de Teoflotone. Nós também, em comum acordo com o Cometo, que eu gostaria de agradecer a presença do pastor Paulo, que esteve em reunião conosco, nós estamos determinando a suspensão imediata dos cultos e cerimônias religiosas no município de Teoflotone. Decisão difícil de tomar, mas o nosso entendimento, nós não podemos expor as pessoas, os nossos idosos, adultos, jovens e crianças, ainda que saibamos a importância que nós temos das instituições religiosas em nosso município. Fazemos um pedido, que continue orando por nós, orando por nossa cidade, por nosso povo, por nosso país e também pelo mundo. Porém, numa outra estratégia de oração, haja vista que nós precisamos diminuir o volume de pessoas nessas instituições religiosas. Também ficam suspensos os prazos dos processos administrativos que tramitam na Prefeitura Municipal de Teoflotone, bem como os prazos tributários, disciplinares, ressalvados os prazos relativos aos processos de licitação. Fica também determinado ao transporte público municipal que, de forma imediata, a empresa concessionária do serviço público adote medidas preventivas que diminuam o contato entre os passageiros, de forma que, a partir de agora, fica proibido no transporte público de Teoflotone o transporte de passageiros em pé. Fica determinado a alternância de assentos com a distância mínima estabelecida entre os passageiros, com a abertura das janelas dos ônibus, redução do quantitativo de ônibus, em especial nos horários de pico. Determinamos em decreto anterior o fechamento do restaurante popular, de forma que essa unidade funcionará pura e simplesmente para atender a demanda de produção de alimentos para os hospitais públicos do município de Teoflotone. Fica determinado também, a partir de segunda-feira, o fechamento das feiras livres aqui de Teoflotone. Feira do Bela Vista, Feirinha do Veneta e a Feira da Engenheiro Argolo, juntamente com a Feira da Praça Lions Club. Essa medida é para resguardar os nossos agricultores e agricultoras familiares
que em grande medida são pessoas idosas que se encontram em situação de risco e, dado o fluxo grande de pessoas, a gente sabe da realidade difícil do agricultor, mas entre a comercialização dos produtos e a vida, nós entendemos que a vida, ela é uma prioridade. Com relação ao mercado municipal, fica determinado a partir de segunda-feira a suspensão das permissões concedidas para o mercado municipal, excetuadas as atividades relativas ao abastecimento de alimentos, ficando proibida que permissionários com idade acima de 60 anos permaneçam no mercado municipal vendendo os produtos, mesmo que produtos relacionados ao abastecimento. Fica autorizada a substituição das permissões daqueles permissionários que não se enquadrarem nessa proibição. Aos permissionários da praça de alimentação da Praça Tiradentes, fica também estabelecida a suspensão das atividades da praça de alimentação, bem como das atividades culturais ali desenvolvidas. Ficam suspensas, por tempo indeterminado, o funcionamento das escolas públicas do município de Teófilo Otoni, bem como o funcionamento das creches municipais no que diz respeito ao atendimento aos alunos. Ficam suspensas, por tempo também indeterminado, as visitas realizadas aos asilos localizados no território deste município, medida para não colocarmos em risco a vida dos nossos idosos. Quanto aos concessionários do sistema de água e de luz, direcionado aqui à MIG, nós estamos, por meio do contrato existente dessa municipalidade e esses órgãos, demandando que, por inadimplemento do prazo inferior a 90 dias, a contar de notificação e em razão da garantia do interesse público, do direito das pessoas de se higienizarem e por essa necessidade latente, que a suspensão dos serviços de corte de água e de energia elétrica no prazo de 90 dias não seja realizada por parte dessas concessionárias do serviço público. Bem como as quadras municipais, ainda os campos de várzea, fica suspenso as atividades nesses ambientes. Aos servidores da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, fica autorizado a Secretaria Municipal de Administração a convocação dos servidores da Prefeitura Municipal que encontram-se em férias regulares da Secretaria Municipal de Saúde, além da proibição da concessão de novos requerimentos de férias por prazo indeterminado. E aqui eu quero direcionar uma palavra à equipe da saúde, da Prefeitura de Teófilo Otoni, bem como dos prestadores de serviço da rede privada. Mais do que nunca, a cidade de Teófilo Otoni precisa de vocês. Aos nossos servidores da saúde, fica aqui o nosso reconhecimento e, ao mesmo tempo, conclamamos o apoio de vocês. Sabemos do trabalho árduo e das dificuldades de estarem na linha de frente do combate a essa epidemia, a essa pandemia. É fundamental o apoio de vocês. Portanto, quem estiver em férias, fica a Secretaria autorizada a convocação, bem como, a partir de agora, a concessão de férias fica suspensa para que juntos possamos combater essas medidas importantes que a Secretaria Municipal de Saúde deve tomar. Para além disso, fica determinado os estabelecimentos comerciais em funcionamento, respeitando o artigo 1º desse decreto, que proíbam o trabalho de funcionários e outros colaboradores com sintomas gripais ou com suspeitas de contaminação. Teófilo Otoni, 20 de março de 2020, assina o prefeito Daniel Sucupira. Nós temos um trabalho feito permanentemente com os moradores de rua, através do programa Consultório na Rua e também do Centro Pop.
As equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão orientadas e focadas em 2 tipos de atendimentos. Aquela população de rua que perdeu o vínculo familiar e são pessoas do município aqui de Teófilo Otoni, com uma ação diferente daquelas pessoas que estão transitando por Teófilo Otoni, que é essa população que passa por aqui com destino a outros municípios. São 2 protocolos distintos e nós estamos garantindo que essas pessoas não se contaminem, nem também coloquem a vida das pessoas em risco. Os protocolos estão sendo trabalhados e contando com a compreensão também dessa comunidade para que possam ser seguidos. A partir do momento que esse decreto for assinado, conforme nós estamos fazendo isso, os órgãos fiscalizadores da Prefeitura entrarão em ação por meio das multas e daquilo que a legislação prevê, bem como os órgãos de segurança pública, que já se manifestaram aqui na reunião, serão parceiros importantes no momento de conter essas pessoas que passarem por cima daquilo que diz respeito a toda uma coletividade. Quero deixar claro, isso aqui é importante que todas as pessoas entendam. No momento em que a pessoa coloca a vida dela em risco e passa a colocar também a vida de outras pessoas, fica claro que essa pessoa merece as penalidades e as sanções que a lei prevê. Da rodoviária aqui de Teófilo Otoni, a Secretaria Municipal de Saúde, sob a coordenação da nossa secretária Flávia, ela já tomou as providências devidas, de forma que todos os desembarques aqui de Teófilo Otoni serão acompanhados. Será medida a temperatura das pessoas sem toque direto, para evitar o risco do contágio e a transmissão do vírus. E o direcionamento será feito àqueles casos suspeitos, com a indicação da quarentena familiar nos casos que se fizerem necessários. A Prefeitura de Teófilo Otoni está requisitando o SESC, a unidade do SESC, para que, se necessário, seja montado uma estrutura de nível 2 para atender esses pacientes, evitando assim que esses pacientes ocupem os leitos de UTI e só sejam enviados por meio de triagem para essas unidades no momento em que realmente não se tiver outra alternativa do ponto de vista do cuidado com a saúde dessas pessoas. Só para reafirmar, no momento em que as pessoas tiverem qualquer tipo de suspeita do coronavírus, eles procurarão as unidades básicas de saúde, conforme anunciado. No nível 2, nós estaremos, caso necessário, estruturando um ambiente como o SESC, para que a gente consiga ali acolher aquelas pessoas que a doença evoluiu. E no nível 3, direcionando para os nossos hospitais. Mas deixando claro que a nossa estrutura hospitalar, dado o tamanho da demanda que nós temos, que é de atendimento de quase 1 milhão de pessoas aqui da nossa macro, a nossa estrutura hospitalar não tem condições de atender. Nós reunimos com o setor hoteleiro aqui de Teófilo Otoni. Ao setor hoteleiro, nós indicamos os cuidados devidos relacionados ao atendimento das pessoas, bem como resguardando as condições de saúde e ambiente adequado para os funcionários, ou seja, esse decreto ele estabelece essas condições em que tanto os clientes que adentrarem a esses estabelecimentos, bem como os funcionários que ali trabalham, devem receber o cuidado devido para evitar a proliferação do vírus. Com relação aos bancos da cidade, nós estamos apresentando as orientações aos bancos que possam resguardar que as pessoas não corram os riscos de transmissão. Um pedido que a gente faz: é necessário que a nossa comunidade reveze e altere os horários de visita aos bancos, bem como a entrada nesses ambientes possa ser feita com espaçamento adequado entre as pessoas. Ou seja, toda e qualquer aglomeração de pessoas, seja ela onde for, coloca em risco a vida da nossa comunidade. O setor de abastecimento ele deve continuar funcionando, haja vista que ele é responsável por garantir aquilo que é a nossa prioridade, que é a alimentação nesse período em que nós vamos passar por essa dificuldade, essa quarentena. Portanto, as indústrias permanecem com o seu funcionamento, com as recomendações e os cuidados devidos, que não coloquem em risco a vida da nossa comunidade, bem como da população trabalhadora do nosso município. Olha, primeiro é conscientizar as pessoas. Saíram alguns fake news aí, solicitando que as pessoas fossem para o supermercado, que fizessem compras.
afirmações de muita irresponsabilidade que foram feitas, estimulando que as pessoas superlotem os supermercados. Nós temos que lembrar que os mercados ficaram abertos para atender o abastecimento, mas ali nós temos funcionários, nós temos pessoas que ali trabalham, que não podem ter sua vida também colocada em risco. Portanto, a nossa comunidade, para que um cidadão tenha direito à alimentação, é importante lembrar que o outro também tenha. É necessário que as medidas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, de higienização, do direito da higienização tanto das pessoas que entram para fazer suas compras, mas que trabalham também nessas localidades, seja preservado, seja resguardado, bem como a quantidade de pessoas em cada estabelecimento. Do ponto de vista dos restaurantes deliveries, a Prefeitura não vai proibir o seu funcionamento. A recomendação é que essas pessoas trabalhem com as medidas devidas de proteção da saúde das pessoas, seguindo os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde.